Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, a tia Adriana está aqui para mais uma aula de História e Geografia. Vamos lá? Vamos começar corrigindo os últimos exercícios que a tia deixou para vocês? São os exercícios 2 e 3, lá das páginas 117 e 118. Olha lá! O exercício 2, pedia que vocês lessem novamente o artigo 5º lá, da Lei de Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, que garante aí o direito, das pessoas portadoras aí de alguma deficiência. Sendo assim, pessoal, o item A diz o seguinte: em seu município, os estacionamentos têm vagas reservadas para pessoas com deficiência? Sim. Tanto Mogi Guaçu como Mogi Mirim apresenta, vagas já demarcadas com um símbolo que indica que aquelas vagas, são exclusivas de pessoas portadoras de deficiências, certo? B. Nos estabelecimentos comerciais, há atendimento preferencial para pessoas com deficiência? Olha, pessoal, na maioria deles sim, tanto em Mogi Guaçu quanto em Mogi Mirim, a gente entra, é comum nós entrarmos, em bancos, supermercados, farmácias, hospitais, e a gente encontrar ali plaquinhas que garantem, o atendimento prioritário para esse tipo de pessoas, certo? E na letrinha C, você acha que os direitos das pessoas com deficiência estão sendo respeitados no seu município? Explique. Aí é com vocês, pessoal, é uma respostinha pessoal. Você já se deparou com alguma cena em que os direitos delas, estavam ali assegurados? Ou você já viu, por algum motivo, esses direitos serem desrespeitados? Aí é com você, tá bom, pessoal? Respostinha pessoal. E na página 118, exercício 3, vocês precisavam, marcar aí pra tia Adriana a letrinha C de correto e letrinha I de incorreto para cada sentença. Então vamos analisar como é que ficou? Olha lá, no primeiro quadrinho nós temos a letrinha C de correto, que diz o seguinte: as leis municipais são regras escritas e compõem a lei orgânica do município. Então essa é uma sentença verdadeira. Então letrinha C de correto, certo? Já a próxima nós temos aí uma sentença incorreta. Por que será? Nós vamos entender já já, olha lá. Ela diz o seguinte: as leis têm vários objetivos, entre eles garantir que a população mais rica tenha mais direito que a população mais pobre? Não, isso não é verdade. A lei vem assegurar a igualdade social, não é mesmo? A igualdade entre as pessoas. Então isso é incorreto. Próximo, também é correta essa afirmação, olha lá. Um dos objetivos das leis é dirigir o comportamento das pessoas em prol do bem comum e da igualdade? Sim. Então, alternativa aí correta. E por último, a afirmação correta também, que diz o seguinte: todos os municípios têm leis que garantem os deveres e os direitos dos moradores? Sim, é uma afirmação correta também. Então, letrinha C, certo? Então, nós temos, só para voltar a verificar. Primeiro quadradinho, letrinha C de correta. Segundo, I de incorreta. Terceiro, C de correta. E quarto, C de correta também. Certo, pessoal? Pois bem, para fechar a correção, o item B diz o seguinte: se você assinalou letrinha I, em alguma das alternativas, transcreva a ou as abaixo, corrigindo a ou as. Então, olha lá, como a gente marcou apenas uma, nós vamos transcrevê-la. Olha lá. O objetivo das leis é garantir a igualdade e o bem comum, e não privilégios para um grupo do município, certo? Então, corrigimos aí a segunda sentença, certo, galerinha? Pessoal, finalizamos a correção, agora nós vamos para a nossa aula, vamos seguir aí. Estamos agora no módulo 22, olha lá, abertura de módulo novo, que vai falar aí, sobre as eleições municipais, isso mesmo, algo bem próximo aí de vocês, Por quê, tia Adriana? Porque nesse final de semana aconteceram as eleições municipais, no Brasil todo, de um modo diferente, aí por conta,
da pandemia, mas os cidadãos foram aí às urnas, né, eleger aí, né, o seu prefeito. Certo, pessoal? Você acompanhou na internet, viu a movimentação aí na rua de sua casa, na própria TV? Já descobriu aí quem é seu novo prefeito, não é mesmo? Ou não, né? Ou às vezes, dependendo da cidade, não foi o caso de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Mas tem caso que o prefeito, ele pode ser o mesmo, né? Ele pode se reeleger e ele pode ficar aí no comando por mais algum tempo. Elegemos também nossos vereadores, não é mesmo? Nós tínhamos aí um leque muito grande, várias opções, e nós escolhemos aí, a gente poderia escolher um também, né? E eles também agora, né, já ocupam aí, já sabem quem são os próximos vereadores para o próximo ano. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. A tia Adriana, vocês vão entendendo melhor ao longo da nossa conversa. Só que antes, eu preciso que você acompanhe comigo a leitura da página 119. Vamos lá? Ela diz o seguinte: as eleições municipais. Desde o segundo ano, você vem aprendendo a importância das regras para a boa convivência nos grupos dos quais fazemos parte. Existem regras que devem ser seguidas na família, na sala de aula, na escola e também no seu município. Mas como será que são elaboradas as leis se no município há tantas pessoas com interesses e ideias diferentes? E aí, galera, como é que faz? Na nossa casa fica fácil, né, determinar algumas leis, não é mesmo? Algumas regrinhas, né? Porque a gente convive ali, o grupo de pessoas é menor, é reduzido. Mas como é que então são essas leis? Como são criadas essas leis, né, para atender um público tão grande? Porque na cidade nós temos aí milhares de pessoas morando no mesmo local. E aí, hein? Como será que é feito tudo isso? É o que a gente vai descobrir já já. Nós temos aí dois momentos, olha, duas imagens se tratando aí, né, num primeiro momento. A manifestação popular, né, as pessoas se manifestando, reivindicando moradia digna, transporte gratuito e melhoria na cidade, na saúde e na educação no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Então aí na capital nós temos aí um momento em que a população se reuniu para reclamar, né, para reivindicar melhores condições de vida, né, no que diz respeito à moradia, ao transporte, à saúde e à educação. Certo, pessoal? E no segundo momento, nós temos aí uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, lá em Recife, no estado do Pernambuco, em 2013. Então, nesse momento aí, nós temos aí os vereadores reunidos, né, nas reuniões que eles fazem, né? E aí nós temos a presença da população. Porque, como vocês viram lá na entrevista do Alfredo, muitos de nós, às vezes, né, a gente não tem esse tipo de informação. A gente acha que as reuniões dos vereadores, elas são restritas, né, apenas para eles. E não, a população tem esse direito de participar, ela deve participar, porque é dessa forma que ela vai contribuir aí, né, com ideias que podem virar lei para o bem de todos do seu município. Legal isso, não é, pessoal? Bacana. Olha lá. Então, vem o trocar ideias. Vamos pensar um pouquinho. Você já pensou, né? Como é que são, então, elaboradas as leis do município? Você já tinha pensado nisso? Não? Quem são, então, as pessoas responsáveis por elas? É isso que a gente vai descobrir. E onde? Quando elas se reúnem? Tudo isso, na verdade, o Alfredo já falou um pouquinho para vocês, não é mesmo? Ele falou da experiência aqui, né, de Mogi Guaçu. Nós vamos agora acompanhar de um modo geral o que diz o nosso material. Vamos lá? Nosso material lá na página 120 diz o seguinte: os representantes da população no município. Então nós sabemos, né, que existem aqui pessoas que representam o nosso município, que são, né, as pessoas aí que nós elegemos nas eleições, né? Nós temos várias opções de prefeito, várias opções, né, inúmeras, eu diria, né, de vereadores. Aí a gente vai lá, né, essas pessoas se candidatam a esses tipos de cargo. Aí nós, moradores, vamos lá e, né, escolhemos, né, depois a gente
ler, né, depois da gente conhecer um pouquinho das ideias de cada um, a gente vai lá e escolhe aquele que a gente mais se identifica, né? Ou seja, aquele que a gente acredita que vai trazer mudanças, né, para o nosso município. Então, vamos ler um pouquinho? No município, as leis são elaboradas pelos vereadores. Olha lá, então, caneta de marca-texto aí. Eles são escolhidos pelos eleitores. Quem são os eleitores? Somos nós que vamos lá e escolhemos, né, aquele que a gente decidiu. E por isso representam a população. Então, galerinha, ó, caneta de marca-texto aí que tem muita informação bacana aí agora, hein? E como é a atuação deles? Então, vamos falar um pouquinho dos vereadores. Você conhece algum vereador? Sabe de alguém aí que se candidatou a vereador e ganhou as eleições municipais esse ano? Eu conheço. Olha lá, primeiramente, ouvem as reivindicações dos moradores do município. Então, eles vão lá, né, ouvem os moradores sobre alguma reclamação que eles têm. E depois, elaboram projetos que, se aprovados, tornam-se leis. Então, primeiramente, eles ouvem a população, fazem um projeto para melhorar aquela situação e, se esses projetos forem aprovados, tornam-se leis, certo? Os vereadores reúnem-se na Câmara Municipal, que foi onde eu e a tia Maria Célia fomos. Nós tiramos até foto de lá, né? Mostramos para vocês onde nós estávamos. Para debater os projetos de leis, analisar se são bons ou não e votá-los. Então, olha que bacana. As sessões aqui em Mogi Guaçu, elas são realizadas às segundas-feiras, né? Nesse momento, elas não estão abertas ao público, como o Alfredo disse, por conta da pandemia. Mas, então, eles se reúnem nesse local para trocar, né, ideias, né, sobre aquele tema que está sendo, né, debatido naquele momento. Eles conversam o que poderiam melhorar, né, o que eles poderiam, qual a contribuição deles para melhorar aquela situação, trocam suas ideias, votam, né, para dar andamento nesse assunto ou não, certo? Então, olha lá. Os vereadores exercem, portanto, o poder legislativo no município. Olha que bacana. Então, o poder legislativo compete aí, né, a criação de leis é de responsabilidade dos vereadores dentro do nosso município. Então, caneta de marca-texto é isso, é interessante, isso é importante, hein? Certo, galera? Continuando. Além dos vereadores, os eleitores do município também escolhem o prefeito e o vice-prefeito, que governam por um período de 4 anos, com direito a uma reeleição. Então, foi o que a tia Adriana explicou aqui agora há pouco. Vou dar o exemplo de Mogi Guaçu para vocês. Olha lá, Mogi Guaçu elegeu, né, nesse final de semana, um novo prefeito. Ele se chama, né, Rodrigo Falsetti. Ele, no caso, pessoal, como ele ganhou as eleições, ele tem direito de permanecer no poder por 4 anos. Mas se ao final desse período ele, né, optar por se reeleger, né, se ele falar assim, não, eu quero tentar de novo, eu quero me eleger de novo, eu quero ficar aqui na administração, no poder por mais 4 anos. Então, ele lança aí sua candidatura, né? Ele pode, nesse momento, falar, né, que quer ser prefeito de novo e aí, né, concorrer às eleições novamente, que novamente tem duração de mais 4 anos. Certo, galera? O prefeito é o principal representante do poder executivo. Olha que bacana, falamos do legislativo, agora estamos falando de um poder novo, o poder executivo no município. Ele é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais. Olha que bacana. Então, o prefeito ele tem o auxílio aí de um vice-prefeito, né? Caso ele precise de uma ajuda, ele tem o vice-prefeito e também pelos secretários municipais. A prefeitura é o local de trabalho dos membros do Poder Executivo, ou seja, então onde eles trabalham, onde eles ficam? Na prefeitura, certo, galera? Então, olha que bacana, temos aí agora no cantinho direito, né, várias informações que a tia Adriana vai ler com vocês também. Olha lá. Os moradores maiores de 16 anos de idade têm o direito de escolher seus representantes no município. Os cidadãos que votam e escolhem
Representantes são chamados eleitores. Então, como vocês viram, né, aí, é a partir dos 16 anos que o cidadão pode ir lá votar, que ele tem o direito de escolher seus representantes, certo? A palavra legislativo vem de legislar. Que seria isso? Criar leis. Então, quando você ouvir poder legislativo, você já lembra de leis, certo? A sede do poder legislativo é a Câmara Municipal. Então, onde os vereadores trabalham? Na Câmara Municipal, certo? E, por fim, o poder executivo é aquele cujo representante tem a responsabilidade de executar, ou seja, de administrar os projetos do governo e os serviços públicos. Ou seja, essa é a função, então, do prefeito. É a ele que cabe o poder executivo, ou seja, o poder de administrar, o poder de executar, certo, pessoal? Olha lá, logo abaixo nós temos aí uma imagem que representa aí algumas das responsabilidades de um prefeito. Olha lá, o que cabe, o que compete a ele. Olha lá, a coleta de lixo, a limpeza das ruas, a saúde, o transporte coletivo, a educação, segurança, saneamento básico e energia elétrica. Então, aí são serviços públicos de responsabilidade do seu prefeito. Eles têm todas essas responsabilidades, tia Adriana, sim. Ele precisa garantir o direito das pessoas no que compete, né, no que se refere a esses aspectos. É de responsabilidade dele, sim. Então, nós podemos cobrar dos nossos prefeitos tudo isso aqui, mais um pouquinho, viu? Então, olha lá, galera. Continuando, vamos para a página 121 agora. Vamos ler um textinho lá em cima, que é bem interessante também. Embora o prefeito seja o executor de obras e administrador de serviços públicos municipais, ele não tem autonomia total, olha lá. Ou seja, não pode fazer o que quiser. Ele precisa obedecer às leis elaboradas e aprovadas pela Câmara Municipal. Então vejam que prefeitos e vereadores, eles trabalham ali em paralelo, eles têm que estar, né, em sintonia para que as coisas, né, ocorram nas nossas cidades. Os vereadores são responsáveis por fiscalizar as ações do prefeito e o que é gasto com as obras e a manutenção de serviços públicos. Olha que informação interessante aí também, caso você não sabia disso. Então, os vereadores também fiscalizam o orçamento da cidade, ou seja, né, as quantidades de cada, né, verba que foi destinada para cada setor da cidade. Tanto o prefeito como a população podem propor à Câmara a criação de leis que atendam às necessidades do município. Então, olha lá, o prefeito também pode propor, né, para a Câmara, né, a criação de algumas leis. Ele também pode fazer isso. Mas todas as leis, mesmo as dos prefeitos, elas têm que ser aprovadas pelo Poder Legislativo, ou seja, pelos vereadores da cidade. Devem ser sancionadas pelo prefeito. O que é sancionada? Olha lá, é aprovada, né? Se essa lei vai ser validada mesmo ou não. Para saber se essa lei vai ser uma lei ou uma regra. Então, sancionar algo é isso, olha lá, aprovar, validar, estar de acordo com uma lei ou regra. Então, é isso que é sancionar uma lei, certo, galerinha? A aprovação. Se ele discordar de alguma coisa, ele pode vetá-la. O que é vetar, tia Adriana? É proibir. Se o prefeito analisou, né, e viu que aquilo não estava de acordo, não, eu não vou fazer isso para a minha cidade, eu não vou tornar essa lei uma lei de fato, eu veto essa lei, eu proíbo essa lei. Então, o prefeito tem esse direito também, certo, galerinha? Então, olha lá, continuando, nós temos uma seção aí, agora você sabia, que diz o seguinte: os prefeitos e vereadores não podem favorecer parentes ou amigos, dando-lhes emprego ou protegendo suas empresas, por exemplo. Também não podem usar equipamentos e funcionários da prefeitura em serviços particulares.
O objetivo disso é combater a corrupção política, ou seja, impedir que o cargo público seja usado em benefício próprio. Então, galerinha, é um trechinho aqui bem polêmico, só que a tia Adriana não vai entrar nessa questão. Porém, a tia precisava ler e dizer para vocês que isso não é o correto, mas que infelizmente isso existe, tá? Existe muito no nosso país e às vezes até bem próximo de nós, não é verdade? Mas a tia Adriana não vai entrar em detalhes, né? Porque já é uma questão política. Não deveria acontecer, né? As pessoas aí, representantes do nosso município, não deveriam, né? Utilizar dessas situações como privilégio, né? Pessoal, mas infelizmente ocorre, tá? O que é errado. Olha lá. Então, pessoal, continuando, estamos agora na página 121, temos a atividade 1 e 2 que nós vamos fazer juntinhos. Olha lá, para vocês ficarem aí certos do conteúdo que a gente está estudando, para que não fiquem dúvidas, a tia Adriana vai fazer com vocês. Olha lá, exercício 1 diz o seguinte: a Câmara Municipal é o local em que os projetos de lei são discutidos e votados, ou seja, uma afirmação. Quem pode apresentar projetos na lei? Então, olha lá, galera, quem é que pode, então, apresentar projetos de leis? É a sentença do último quadradinho. Olha lá, os vereadores, o prefeito e a população. Nossa, tia Adriana, mas eu posso, meus pais podem, meus familiares podem apresentar aí projetos de lei? Sim, de que jeito? Participando, como o Alfredo disse, das sessões das da Câmara dos Vereadores, quando eles se reúnem para trocar, né, ideias sobre a cidade. Eles abrem ali um momento para a população dar ideias sobre alguns temas que a população precisa no momento, certo, galerinha? E, por fim, exercício 2 lá da página 122, ele diz o seguinte, pessoal: na imagem abaixo, leia o que as personagens da Turma do Luan estão dizendo. Então, olha lá, nós temos aí, né, uma ilustração onde eles estão debatendo aí desses assuntos que nós estamos conversando também. Eles dizem aí várias coisas, entre elas, olha lá, os vereadores são os representantes do povo. Eles devem fiscalizar o prefeito nos gastos dos recursos do município. São os mediadores entre o povo e o prefeito, ou seja, eles que fazem esse elo, né, entre a população e o prefeito. Não devem empregar amigos ou parentes para ajudá-los na Câmara Municipal. E por fim, a Tereza diz o seguinte: eles são responsáveis por manter os serviços públicos em bom funcionamento. Então, olha lá, lemos aí, né, todos os balões de diálogo. Agora nós vamos ler o que o item A está dizendo. Pinte com lápis amarelo somente as falas que estão corretas em relação ao que você aprendeu sobre os vereadores. Galerinha, na verdade, todas as falas estão corretas, com exceção do balãozinho de fala da Tereza, tá bom? Então, vocês vão pintar aí 4 balãozinhos amarelos, com exceção da Tereza, que diz o seguinte: esse balãozinho é incorreto, quando ela afirma o seguinte: eles são responsáveis por manter os serviços públicos em bom funcionamento. Não, isso não é função do vereador, isso é função do prefeito. Ela se confundiu, tá bom? Então, pintem apenas os outros, certo? O item B vem em seguida e diz o seguinte: corrija se houver alguma frase incorreta. É justamente essa frase da Tereza que a tia Adriana acabou de falar. Então, nós vamos aí transcrever, nós vamos corrigi-la. O correto é: a função de manter os serviços públicos em bom funcionamento é do prefeito, certo? Então, corrigimos aí a fala da Tereza, certo? E, por fim, no exercício 3, nós temos aí o seguinte: no município, há poderes legislativo e executivo. Qual é a diferença entre eles? Olha lá. Lembra que a tia Adriana falou, né, que poder legislativo vem da palavra legislar, poder legislativo, lei. Então, né, é o poder que cria e pode também modificar algumas leis existentes, certo? E o poder executivo é aquele que executa, é aquele que faz, é aquele que administra projetos,
para o município. Certo, pessoal? Galerinha, a tia Adriana vai finalizar nossa aula por aqui, só que antes vou deixar para vocês 2 exercícios bem fáceis, tá? Bem tranquilos, que são os exercícios 1 e 2, lá da página 128. No exercício 1, você vai também, ó, olha lá, fazer exercícios envolvendo sentenças, tá? Você vai ler cada uma delas e marcar aí para a tia Adriana, né? De quem são essas responsabilidades? Se for responsabilidade do prefeito, você vai colocar a letrinha P. Mas se isso for uma responsabilidade do vereador, você vai colocar a letrinha V, certo? Você também vai fazer uma pequena pesquisa aí sobre o prefeito de sua cidade, tá? Pode ser o que ainda exerce o cargo até o final desse ano, ou se você quiser, né, colocar aí o novo, né, quem ganhou, quem assumiu aí, pode colocar também, a Adriana vai aceitar. E no número 2, você vai fazer uma pesquisa aí rápida também no site aí da prefeitura de seu município. O Alfredo falou para vocês que cada prefeitura tem um site, nela você pode fazer várias pesquisas aí e dar uma olhadinha aí e anotar para a tia Adriana, né? Quantos vereadores nós temos, quantos são homens e quantos são mulheres. Fácil, moleza, gostoso de fazer, não é mesmo? Galerinha, a tia vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu volto já já. Um beijo e até mais!